Jesus teve que sofrer por quê? Por que Jesus teve que sofrer? Não tinha como ser de outro jeito? Deus não poderia resolver aquilo de uma maneira mais fácil, sem ter que mandar o filho dele morrer na cruz do Calvário? Dizem que uma vez num reino, aliás, eu já contei essa história em outra situação, mas eu vou pedir licença para usá-la novamente, porque até Jesus repetiu algumas de suas parábolas. Dizem que num reino, um rei colocou regras para o bem-estar de todas as pessoas. Por exemplo, ele dizia: se alguém roubar, terá os olhos arrancados. Isso funcionava porque no esquema de ação e consequência, ninguém queria roubar, ninguém queria ter os olhos arrancados. Então, naquela cidade ali, era tudo seguro, as pessoas dormiam com a porta aberta, a delegacia estava criando teia de aranha, ninguém roubava. Você podia deixar uma bicicleta lá de fora, qualquer coisa, ninguém pegava nada. Até que um dia, os soldados trouxeram para o rei um jovem que foi apanhado em flagrante roubo. Ele estava roubando uma casa, assaltando uma casa. Falaram: majestade, nós temos um rapaz que cometeu um delito, e a tua lei diz que quem fosse apanhado roubando teria os 2 olhos arrancados. Só que nós temos um problema, majestade. Aqui acabou a bateria, tá? Só para eu saber. Quem roubou foi o príncipe, o teu filho. E aí? Denise que fez a pergunta: o que você faria se fosse o rei naquela situação? A lei dizia que quem roubasse teria os 2 olhos arrancados. E o filho do rei roubou. O que você faria, Denise? O que vocês fariam? Você tem alternativas aqui, e qualquer uma delas complica a sua vida de rei. Em primeiro lugar, quem é pai e mãe e está me assistindo, não teria coragem de arrancar os olhos do seu filho. É meu filho, como é que eu vou fazer um negócio desse? Para piorar a história, imagine o filho implorando pelo perdão. Mas se você escolhe não arrancar os olhos do seu filho porque o seu filho está pedindo perdão, sabe o que os súditos vão dizer? Ah, esse rei aí, ele é um rei partidário, ele não é um rei justo. Se fosse o filho da lavadeira, se fosse o filho da faxineira, ele mandava aplicar a lei. Mas como é o filhinho do rei, aí a lei foi mudada. Então o rei não podia mudar a lei dele para beneficiar nem mesmo o seu filho. Aliás, diga-se de passagem, palavra de rei não volta atrás. Porém, por outro lado, se o rei resolvesse cumprir com a sua obrigação monárquica e arrancasse os olhos daquele jovem, novamente ele cairia em desgraça perante o povo, porque eles diriam: que rei perverso, ele não teve misericórdia nem do filho, quanto mais de nós. Então, qual foi a solução que o rei teve? A solução foi a seguinte, preste atenção, aqui eu mudei de câmera. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Eu não posso arrancar os olhos do meu filho que está implorando por misericórdia, mas eu não posso mudar a lei que demanda 2 olhos pelo crime ocorrido. Soldados, venham aqui. Meu filho, você vai ser poupado. Arranquem os meus olhos e paguem a dívida da lei. Foi exatamente isso, Denise, que Deus teve que fazer. São João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.